Olá, estamos continuando o nosso estudo fascinante de Nefesh Haim, estamos no capítulo 16, parte 3, sim? E agora a gente vai entrar no assunto, eu acho, muito profundo, talvez é o assunto mais profundo até agora. Então, tem que prestar muita atenção para entender, e eu vou tentar falar da forma mais didática possível. A gente viu na aula passada, e se vocês não viram, por favor, voltem nas aulas passadas, senão vai ficar boiando, né? Então, a gente já viu que a Neshama e a Torá vêm da mesma fonte, que é a boca de Deus. E a Torá foi entregue do nível da Neshama para o povo judeu, tá bom? E assim a gente vai começar a entender que no Zohar tá escrito que Deus, a Torá e o povo de Israel, um está conectado ao outro. Então existe uma conexão entre Deus, entre a Torá e o povo de Israel. Então, tipo, entrelaçados, tá bom? Ele vai explicar que esse assunto é um assunto muito profundo, mas ele vai tentar explicar da forma do nível mais simples sobre esse segredo. Tá? Coisa mais simples possível, mas não é todo o assunto. E a ideia é o seguinte, que Deus, da mesma forma que a gente falou da alma, ele tem uma parte, vamos dizer assim, ele é tanto, pode ser entendido de forma revelada como de forma oculta. Querendo dizer o seguinte, existe a essência divina. A essência divina é totalmente oculta. O que ele vai dizer é que está totalmente além do nosso intelecto e a gente nunca vai conseguir entender. A gente não tem capacidade de entender o que é Deus. Nenhuma, zero. Essa é a parte oculta de Deus. Porém, Deus não é dividido em partes também, eu só estou falando para ser didático. Mas Deus criou o mundo. E Deus, como criador do mundo, a gente consegue ter algum alcance através da criação do mundo, o que é Deus, já que Deus criou o mundo. Então existe uma conexão entre Deus e a gente através da criação do mundo. Então a gente pode entender Deus como o criador do mundo, que é a parte que Deus se conecta à existência, mas Deus, sem ser criador do mundo, ou seja, a parte que não está conectada à existência de Deus, a gente não consegue ter nenhum tipo de compreensão. Não sei se ficou claro, se não ficou, voltem no que eu falei até ficar claro. Então, quando Deus se conecta aos mundos, no momento que ele cria o mundo, renova o mundo, quando a gente já viu nos primeiros capítulos, e ele administra esse mundo, que a gente já viu isso nos primeiros capítulos, a gente consegue ter uma conexão de Deus, como está escrito em Nehemiah 9:6, ou seja, em Neemias, capítulo 9, versículo 6, Veatá mechayet kulam, que fala sobre Deus, e você é Deus, dá vida para todos. Ou seja, Deus, ele é a vida de todos. A gente só vive porque Deus alimenta a gente a todos os segundos. Então existe uma conexão entre a gente e Deus. E nessa conexão a gente consegue entender um pouco, alguma coisa da divindade. Por isso que nossos sábios nas rezas, eles chamam Deus de Rei Haolamim, a vida dos mundos. Porque ele dá vida para todos os mundos. Ele sustenta todos os mundos. E ele vai já falar aqui sucintamente, mas isso é outros capítulos do livro, né? Assunto para outro capítulo do livro, que ele vai dizer mais profundamente, explicar melhor, que esse é o assunto de todas as rezas. É conseguir conectar Deus, a emanação de Deus, para o mundo, e assim o mundo ter vida, ou seja, trazer sustento e bênçãos para o mundo em todos os campos. E assim ele fala, e também, então é sobre isso que a gente tem que pensar na hora da reza e na hora de cumprir os preceitos. O que é os preceitos? É a conexão que a gente tem com Deus. Tanto que a palavra preceito, que é mitzvah, pode ser ou ordem, né? De mitzvah, a pessoa está ordenando. Ou mitzvah vem da palavra também tzevet, de grupo. Ou seja, não seria preceito, ou seja, seria uma forma de conexão com Deus. Quando a gente cumpre alguma coisa de Deus, a gente está se conectando a Deus. Também a palavra mitzvah é uma conexão. Ou uma ordem, tá? Pode ser entendida das duas formas. Então, através do cumprimento das mitzvot, a gente consegue se conectar a Deus. E rezando também. E ele vai explicar o seguinte, e toda a nossa vida e nossa existência e de todos os mundos, ela vem somente através da Torá. Ou seja, é a Torá no final que sustenta o mundo. Quando o povo de Israel está se ocupando com a Torá. Ou seja, o mundo só existe porque existe o povo de Israel se ocupando com a Torá. Por quê? Porque eles iluminam, através do estudo da Torá, todos os mundos e dá vida para tudo que existe. Então agora estou ensinando Torá, eu estou
não só ensinam Torá, como eu estou sustentando o mundo inteiro através da minha Torá. Velo Hayal Olam Mikatzel. E se existisse em algum momento do mundo, de um extremo do mundo ao outro, no mesmo instante, ninguém estudando Torá ou refletindo sobre a Torá, no mesmo momento o mundo seria destruído, porque não tem mais a fonte que conecta Deus ao mundo. Como falam os sábios, está escrito Bereshit, bara Elohim et hashamayim vet haaretz. No início Deus criou o céu e a terra. E na verdade não é no início. Eu falo os sábios que Bereshit significa Bishvil Reshit. Por conta do Reshit, do princípio do mundo, Deus criou o céu e a terra. Eu falei um pouco sobre isso na aula sobre a Parashá Bereshit semana passada, sexta-feira, voltem lá e vejam. Então, por causa do princípio, os sábios falam o que é o princípio do mundo é a Torá. Ou seja, por causa da Torá, Deus criou o céu e a terra, porque através do estudo da Torá que o céu e a terra existem. Por isso que quando o judeu sobe para ler na Torá, ele faz uma bênção, e nessa bênção a gente fala V'chaye olam nata betocheinu, e a vida do mundo ele plantou dentro da gente. O que quer dizer isso? Que a vida do mundo ele plantou dentro da gente, que o que dá vida ao mundo está plantado dentro da gente. Porque nós judeus estudamos Torá, e isso está plantado, que é plantar, é uma semente, mas se a gente cultiva, a gente consegue dar vida para o mundo, porque a fonte, a raiz elevada, lá em cima, a raiz mais elevada de todos os mundos, em que tudo depende dela, é a Torá. E a gente já entendeu na aula passada que a Torá tem corpo e alma, e não achem que quando eu estou falando do Torá é o livro somente. Que a gente já viu que o livro é a nefesh, é o guf, na verdade, nem é a nefesh, é o guf, é o corpo da Torá. Mas tem a alma da Torá. E a alma da Torá tem vários níveis. O nível mais elevado é o nível que sustenta o mundo inteiro da Torá. E quanto mais a pessoa está propícia, mais ela consegue entender níveis mais profundos da Torá e superiores. E também nossos sábios falaram que Bereshit, porque o mundo foi criado, Bishvil Israel, por causa de Israel. Ou seja, por causa de Israel, Deus criou o céu e a terra. E por quê? Ou seja, foi por causa da Torá, por causa de Israel. E aí a gente tem que esclarecer, isso que a gente vai esclarecer, que através da ocupação do ser humano com o seu intelecto na Torá sagrada, né? É o motivo do mundo. Ou seja, o motivo do mundo é para que o ser humano consiga entender a Torá, se ocupar da Torá, cada vez entender de forma mais profunda a Torá. Esse é o motivo que o mundo foi criado. Então, o que você vai dizer? Que quando a pessoa ela alcança os brilhos da luz, do nível da Neshama, que tem nele, da Neshama, e ele, ele pensa sobre isso, nas profundidades dos segredos sagrados que tem na Torá, né? E por isso o povo judeu é chamado de Israel, isso está no Zohar, não vai explicar aqui. Então, através disso traz vida para o mundo inteiro. Como está escrito em Devarim 8.3, em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, Ve'al kol motzah pi Hashem. Está escrito, não somente do pão vive o homem, nem somente da água, né, vive o homem. E sim, al kol motzah pi Hashem. Mas tudo que sai da boca de Deus vive o homem. E a gente já estudou o que sai da boca de Deus. A Neshama, certo? Ou seja, a Neshama do homem, a alma do homem, do seu nível mais profundo, é o que sai da boca de Deus. E é da Neshama que vive o homem. O que sustenta o mundo inteiro é a Neshama do homem, é a alma do homem, que é o que saiu da boca de Deus. Que é ela que traz força para todos os mundos. A gente já viu nas aulas passadas. Por quê? Porque a Neshama do homem é a coisa mais elevada e interna que existe de toda a existência. Então aqui a gente consegue entender como Deus, que é o que sai da boca, o povo judeu, Israel, e a Torá, um está conectado ao outro. Porque a alma que faz a gente entender a Torá sai da boca de Deus. Então Deus e a Torá já estão conectadas aqui. E chega a brilhar no ser humano. E o ser humano que está propício, ele consegue entender. Então aí você conecta Deus na Torá e a Torá no ser humano. Então um está conectado ao outro e é por causa disso que o mundo foi criado. E é essa conexão que sustenta tudo o que existe. Bereshit Bishvil Torá, por isso os sábios falam que por causa da Torá e por causa que é chamada de princípio, e por causa disso que é chamado de princípio, Deus criou
o céu e a terra. Então essa aula foi um pouco profunda, óbvio que o assunto é muito, muito mais profundo que isso, mas aqui eu acho que é só um aperitivo, vamos dizer assim. Muito obrigado, se gostarem, curtam, dúvidas, comentem, e a gente se vê no próximo capítulo.